By Kids, tudo bem com vocês? Nós estamos morrendo de saudade de vocês e hoje eu vim contar mais uma história. Vamos ouvir? Em um belo dia de sol, Jesus estava na beira do mar contando histórias para as pessoas, curando as pessoas, fazendo tudo aquilo que Jesus amava fazer. Mas o dia foi entardecendo e Jesus pediu para os seus discípulos para que eles entrassem no barco para que eles atravessassem o mar. E Jesus estava um pouquinho cansado, então ele entrou no barco e foi deitar um pouquinho para descansar. Jesus estava lá descansando e os discípulos estavam navegando no mar. E o dia estava ainda ensolarado, estava tudo tranquilo. Os discípulos navegando, mas de repente, sabe o que aconteceu? Uma nuvem escura se aproximou e começou a chover muito forte. E o barco começou a andar para lá e para cá, e o mar começou a ficar agitado. Os discípulos começaram a ficar apavorados. E agora, o que será de nós? O nosso barquinho vai afundar. E o barco, de repente, começou a afundar, e aquela chuva tomando conta do barco e dos discípulos, e eles apavorados pensaram, e agora o que vamos fazer? E de repente eles lembraram que quem estava no barco mesmo? Isso mesmo, Jesus! Então eles começaram a gritar apavorados, Jesus, Jesus! Acorda, Jesus! Acorda, Jesus! Jesus então acordou, saiu do barco ali, acordou. Mas o que está acontecendo? Por que vocês estão gritando apavorados desse jeito? E os discípulos falaram, ora Jesus, você não está vendo que o nosso barquinho está afundando e essa chuva está tomando conta do nosso barco, Jesus? Jesus falou para eles, se acalmem. E então Jesus olhou para aquela chuva e falou, chuva, se acalme. E a chuva foi embora. Mas o mar continuava agitado e o barquinho afundando cada vez mais. Então Jesus olhou para aquele mar agitado e falou, mar, se acalme também. E o mar se acalmou naquele mesmo instante. E o barquinho voltou ao normal, não afundou mais. E então os discípulos lembraram que quando Jesus está pertinho da gente, não tem por que a gente ter medo, porque Jesus sempre nos protege, sempre cuida de nós. E assim também é com a gente. Quando a gente está com medo de alguma coisa, é só a gente fechar os olhinhos e pedir para Jesus para cuidar da gente, porque Jesus sempre está por perto para nos proteger, para cuidar de nós. E essa foi a nossa historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Boa noite, família By. Boa noite a todos que nos acompanham. Nós queremos, essa noite, ter um tempo de adoração junto contigo. Eu quero te convidar a cantar sobre Jesus, o nosso amado Salvador. A palavra diz que nós devemos ir até Ele aqueles que estão cansados. Também diz que a voz do nosso pastor nos acalma. E eu queria te convidar a cantar isso essa noite, sobre a voz suave de Jesus que traz paz ao nosso coração. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, Que transforma que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem. é capaz de dar ao homem salvação. É capaz. É capaz de dar ao homem salvação. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas, Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. entrega a Ele, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Cantemos juntos. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome
Senhor, ao nome de Jesus, nós clamamos nesse momento, Senhor. Nesse nome que tem poder para levantar mortos. Nesse nome que tem poder para sarar feridos. Oramos para que aqueles que estão nesse momento te adorando junto conosco, aqueles que estão nos ouvindo agora, seja em casa, seja no carro, seja no trabalho, que no nome de Jesus, tudo que estiver morto possa vir à vida nesse momento. Tudo que estiver ferido possa ser curado neste momento. Nesse nome que é sobre todo nome. Nesse nome que é inigualável. Nesse nome que é santo. Nesse nome que está elevado sobre todo o santo nome, Senhor. Assim nós declaramos nesse momento. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Aleluia.
Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Senhor, Tu és o nosso fundamento. Tu és a nossa base em quem podemos confiar. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu Fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Olá, família Bai, é bom estarmos juntos mais uma vez aqui nessa experiência de adoração, de louvor e culto ao Senhor. Este que é o penúltimo mês do ano, novembro, e a gente já está nessa reta final para o final do ano. Naturalmente vai ser um fim de ano diferente de tudo aquilo que nós pensamos, seja do ponto de vista familiar, da maneira como nós vamos nos organizar como família, mas também como igreja. E eu fiquei pensando o que a gente compartilha nessa última caminhada aí para o final do ano. A gente já vem falando tanto ao longo do ano sobre diversos aspectos relacionados, sempre uma palavra ou outra relacionada a esse momento da pandemia. E eu orei a Deus e senti no meu coração que a gente deveria terminar esse ano pensando, mais uma vez, no lugar de Jesus na nossa vida, na nossa relação com Cristo Jesus como nosso Salvador e como o Senhor da nossa vida. De alguma forma, eu pensei, novembro pode ser uma boa preparação para esse final de ano que se aproxima com o Natal, e o Natal que vai ser diferente de tudo que a gente anteriormente havíamos feito e havíamos pensado, inclusive, para este ano. Então, eu quero dizer para você que o nosso tema geral para este mês é não perca Jesus de vista. Esse é o tema. Se alguém perguntar a você do que a IBAI está falando no mês de novembro, qual é o assunto, qual é a temática, responda com essa frase. A minha igreja, a nossa igreja, a família IBAI está refletindo sobre o nosso relacionamento com Cristo e a centralidade de Jesus Cristo em nossa vida e em nossa experiência. O nosso relacionamento com Jesus como as lentes pelas quais a gente se enxerga e enxerga a vida, inclusive o momento que nós vivemos. Então, se perguntarem para você, você responde, não perca Jesus de vista. Esse é o nosso tema. E para começar essa série, eu convido você a acompanhar a leitura, de fato até ler, se você tem uma Bíblia aí ao seu alcance, no celular, no seu smartphone, ou de fato como a minha Bíblia que está aqui, o Evangelho de João, capítulo 2, o texto que registra aquele primeiro sinal, o primeiro milagre que João diz que é o primeiro sinal que ele cita de Jesus Cristo, o primeiro milagre que ele realiza. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nos diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse:
Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. O Evangelho de João, ele difere do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, por causa da sua estrutura e da perspectiva que ele apresenta de Jesus, que é muito singular. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós os classificamos como sinóticos, porque eles apresentam conteúdos semelhantes, perspectivas às vezes um pouquinho diferentes, mas uma ótica, por isso sinótico, uma ótica na mesma direção. Então há uma semelhança entre as histórias selecionadas, tanto por Marcos quanto Mateus e Lucas. Mas João não, João separa histórias que nenhum dos três contam. E faz abordagens muito interessantes acerca das palavras do Senhor Jesus. E, de um modo muito especial, aparece no Evangelho de João, com frequência, o número 7. Você tem como referência na Bíblia, para alguns estudiosos, que o 7 é este número da completude, da totalidade. E, nesse sentido, há uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Os Evangelhos são mais do que um livro de história sobre a vida de Jesus, ou sobre o ministério de Jesus. São livros que contam fatos, que contam histórias, mas essas histórias são selecionadas segundo um propósito espiritual e teológico e doutrinário dos seus autores. Então, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas têm, ao selecionarem as suas histórias e ao narrarem essas histórias acerca da vida de Jesus, eles têm uma intenção espiritual e teológica. João também. E por isso João tem uma abordagem bem singular e única, porque de algum modo essa presença na estrutura narrativa de João, do número 7, comunica essa ideia de plenitude, de completude. É como se João, de alguma forma, sinalizasse em todo o tempo que Jesus é plenamente Deus, que Jesus, enquanto Filho de Deus, compartilha de uma unidade espiritual. É de fato uma afirmação, ainda que não apareça a expressão, mas da Trindade Santa. Jesus é o Filho de Deus. E ele fala então de 7 afirmações de Jesus. Nós já estudamos ela nos nossos grupos de GPS e também aqui nos domingos do ano passado, ou retrasado, já não me lembro, das declarações de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. 7 eu sous, afirmações dessa identidade de Filho de Deus. João registra encontros de Jesus, 7 encontros especiais com a mulher samaritana, com Nicodemos, encontros que vão sendo, de alguma forma, inseridos na narrativa e vão dando para a gente esse sentido de que esse evangelho apresenta o Jesus da conversa, do diálogo, do Deus conosco. É interessante porque, embora haja registro de milagres, há registro de conversas triviais, de conversas de encontros especiais de Jesus. Há também 7 milagres que são chamados por João de sinais. E lá então, terminando o seu evangelho, João vai dizer que ele tem uma intenção com esses milagres. No capítulo 20 do Evangelho de João, no versículo de número 30, nós lemos assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então o Evangelho de João tem essa característica. E esses milagres
que são registrados, e esses 7 milagres que João registra, sendo a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, naquele casamento, o texto que lemos, o primeiro desses sinais, João o faz com essa intenção, que ele deixa explícito no final, no capítulo lá, então 20, de que de alguma forma esses sinais sinalizam e confirmam para quem olha, para quem vê, para quem reflete sobre eles, para quem os considera, essa identidade de Jesus como Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador e o Senhor de todo aquele que nele crê. E é com essa perspectiva que eu convido você a olhar para este primeiro dos sinais. O primeiro sinal é este, e o último dos sinais é a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é o último sinal que ele realiza e é contemplado por João, fechando esse ciclo dos 7 sinais. Neste primeiro sinal, ele é muito interessante. Ele se dá em uma festa de casamento. Na cultura daqueles dias, da cultura de Jerusalém e daquela região da Judéia, um casamento poderia, dependendo das posses da família ou das famílias envolvidas, durar uma semana, até talvez um pouco mais, segundo alguns estudiosos e alguns historiadores. Não sabemos quanto tempo foi a festa desse casamento, mas é uma festa muito especial. A festa de um casamento, mesmo nos dias de hoje, ela é uma celebração da vida dos noivos, de uma trajetória que eles fizeram desde do nascimento até entrar naquela fase apropriada, né, do casamento. É a celebração da história desses noivos, é a celebração da história de suas famílias que existiam, né, independentes e de repente são convergidas e agora se unem essas duas histórias para gerar uma terceira história, duas famílias que se unem na geração de uma terceira família, de um novo núcleo familiar que surge na celebração de um casamento. É a celebração do amor, na nossa perspectiva, especialmente nos dias de hoje, onde nós celebramos a possibilidade de que um homem e uma mulher construam nessa relação, uma relação de doação, de entrega em amor, e ao fazerem isso descubram a felicidade da vida a dois. É a celebração que comemora de alguma forma os amigos. Uma festa é uma reunião de amigos. Então, a celebração, especialmente de um casamento, é esse momento em que você reúne as pessoas mais próximas de você. Né? E como é difícil, às vezes, me refiro especialmente aos nossos dias, fazer uma lista de casamento, né? De ter que selecionar quem vem. E sempre é um momento muito tenso, porque as duas famílias querem incluir na lista de convidados, né, todas as pessoas com quem eles têm uma relação de afeto. E isso sempre gera algum desafio. Eu me lembro, né, eu e Renata conversando com os nossos pais, e a gente tem que definir quem vem, quem não vem, e selecionando o número de convidados para a festa. E a gente, às vezes, com o coração pesado, assim, tendo que decidir, isso aqui vai ter que ficar de fora, a menos que haja vaga, que alguém desista. Sempre é um momento muito difícil. Então, é uma celebração muito rica. Celebra-se a vida, celebra-se a história, celebra-se o amor, celebra-se a amizade. E é nesse ambiente onde Jesus realiza o seu primeiro milagre, ou como diz João, o seu primeiro sinal. E esta palavra, sinal, significa que algo é apontado. O sinal aponta para alguma coisa, o sinal não é um fim em si mesmo, o sinal não se basta, o sinal é um meio para orientar, para direcionar a atenção, para direcionar foco, para direcionar o sentido, para direcionar uma caminhada. Então, quando João diz que esse é um sinal, esse milagre é um sinal, ele está dizendo que esse milagre aponta em uma direção. Em que direção esse sinal aponta, que esse milagre aponta? Queria refletir alguma coisa sobre isso com você aqui. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, nessa leitura que a gente faz, desse texto, é de que a presença de Jesus naquela festa comunica para nós que festa, que celebração da vida, que a celebração do amor, da amizade, da história, é algo apreciável por Deus. O Deus que se revela na pessoa de Jesus, no Evangelho de João, é um Deus que gosta de festa, que gosta de celebrar as coisas comuns da vida. Jesus não está tão absorvido com o seu chamado messiânico
que exclua da sua agenda o encontro para uma festa de casamento, para uma reunião que celebra a vida. A presença de Jesus ali não torna apenas o casamento sagrado, mas vamos além. Na verdade, eu acho que a presença de Jesus torna a vida, mais uma vez, sagrada, torna a celebração da vida e das coisas da vida, como, por exemplo, as relações de amizade, as relações de família, a celebração do amor, a conquista de alguma coisa, não é, que está sendo celebrada. Eu tenho a impressão que, para algumas pessoas, a relação delas com Jesus está muito circunscrita, no entendimento delas, ao espaço do templo. Como se no templo, no ato do culto, como esse mesmo que seja virtual, ali Deus está presente. Ali Deus se manifesta. Ali é o lugar do encontro com Deus. Mas esse é um pensamento estranho à revelação que Deus faz de si mesmo nos evangelhos da pessoa de Jesus. De fato, Jesus é apresentado para nós como o Deus Emanuel, o Deus conosco. Mas não é o Deus conosco no templo. Não é o Deus conosco apenas no fim de semana. Não é o Deus conosco apenas no encontro com a gente no domingo, no ato de culto. É um Deus conosco no dia a dia da nossa caminhada de vida. É um Deus conosco na nossa história de vida. É um Deus conosco nas decisões que fazemos na vida, nas escolhas que nós tomamos da nossa vida. É Jesus presente, é o Deus presente em Jesus nas relações de amizade, nos encontros festivos. Eu olho para esse texto e esse texto é encantador. O Evangelho de João todo é lindo, é belo por causa da sua estrutura tão especial de afirmação da identidade de Jesus como Filho de Deus. E aqui especificamente esse sinal aponta nessa direção. Quem é o Jesus para quem a gente olha? Quem é o Jesus a quem a gente invoca como Senhor e Salvador? É esse Jesus, Deus conosco, presente, não circunscrito a um horário, nem a um local sagrado, mas que quer se fazer presente na nossa vida. A presença de Jesus como convidado daquela festa nos ensina que Jesus teve tempo para festas, para celebrações, e isso nos ensina que Ele tem tempo para estar conosco, que Ele se faz, não tem tempo, mas para estar conosco, e Ele se faz presente conosco no dia a dia da gente, nas coisas mais ordinárias da nossa vida. A festa do casamento sempre dá muito trabalho, sempre dá muito esforço, há muita coisa envolvida, não é? E aí, os noivos, diz o texto, convidaram a Maria está lá, e convidaram Jesus e os seus discípulos. E eu quero já sinalizar uma segunda coisa que a gente aprende nesse texto, é de que a presença de Jesus não nos impede de ter que lidar ao longo do nosso projeto de vida, da nossa celebração da vida, né, com imprevistos, com coisas que fogem ao nosso controle, com coisas que, por mais que a gente tenha feito bons planos e por mais que a gente tenha boas intenções, as coisas eventualmente podem dar errado, mesmo que a gente tenha uma relação de aproximação ou de proximidade ou de devoção ao Senhor Jesus, a Deus. Eu não sei se ficou claro, mas o que eu quero dizer em segundo lugar é que eu aprendo nesse texto é de que a minha relação com Cristo não me livra na vida de ter que lidar com problemas. O texto diz que no meio da festa, de algum momento da festa, os noivos têm que lidar com essa experiência constrangedora de constatar que o vinho acabou. Por que o vinho acabou? O texto não explica. Será que acabou porque tinha convidados demais? Teve gente que teve penetra na festa, gente que entrou lá e que não era convidado. Será que foi um equívoco do planejamento? Todos os convidados estavam lá, tinham que estar mesmo, mas eles compraram vinho de menos, não fizeram as contas corretamente. Será que o fornecedor os enganou? Eles foram enganados pelo fornecedor. Eles fizeram a compra, fizeram tudo certinho, dava tudo para todo mundo ficar satisfeito, mas então, de repente, o fornecedor do vinho, né, não forneceu tudo aquilo que foi contratado. Nós não sabemos, mas sabemos que a falta do vinho, a certa altura da festa,
seria uma experiência extremamente constrangedora. Maria, de alguma forma, transparece no texto uma relação de proximidade e de amizade com aqueles noivos e com aquelas famílias. Ela nota o que está acontecendo, ela percebe o movimento da festa. É o olhar não apenas feminino, mas um olhar materno, talvez, para os noivos, né? E de que percebe o que está acontecendo. E aí Maria vai a Jesus e diz, eles não têm mais vinho. E ela leva a questão para Jesus. Ao fazer isso, segundo a estrutura narrativa do nosso texto que lemos, fica claro que ela tem uma expectativa de que Jesus possa fazer algo por eles. Ela não faz o pedido, ela relata o problema, mas ela o faz na expectativa de que ele possa intervir. Daí a resposta que Jesus dá para ela. A gente precisa entender isso aqui. A resposta de Jesus para Maria soa para nós, nos dias de hoje, uma resposta assim, indelicada. Ainda mais vindo do filho. Algumas versões dizem, mulher, que tenho eu contigo. A nova versão internacional, essa que eu estou usando, já fez uma tradução um pouco mais próxima de um sentido original, mais pleno, e diz, o que nós temos em comum? Essa é uma outra perspectiva possível na tradução, e essa é a escolha da NVI. Jesus diz para ela no verso 4, o que nós temos em comum, mulher? E essa expressão mulher não é um desrespeito, ela é uma expressão de tratamento, até de respeito, de honra. É como se ele dissesse senhora, madame. Só que é estranho que o filho fale assim, senhora, madame. Mesmo sendo um tratamento de respeito, a gente fica com essa leitura desconfortável. O que será que está acontecendo? E a resposta que vem depois, então, pode despertar ainda mais curiosidade, quando ele diz, a minha hora ainda não chegou. É um senso comum entre os estudiosos, entre as muitas possibilidades interpretativas do sentido desta conversa, que para nós hoje soa tão estranha, ali entre Jesus e Maria. Há um sentimento, há uma compreensão comum, melhor dizendo, de que o que Jesus está dizendo para ela é que, Maria, você foi minha mãe, até aqui, até agora, mas, de fato, a minha vida será dirigida pela vontade de Deus o Pai. Jesus não está destratando Maria, mas está, com a sua resposta, afirmando que ele não é apenas o filho da Maria, que está ali para ser orientado pela mãe no que deve ou não fazer, mas ele está agora para iniciar o seu ministério, enquanto Cristo, enquanto Filho de Deus é enviado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, de alguma forma, essa resposta de Jesus estabelece um marco nesta relação. E o que isso ensina para a gente? Isso ensina para a gente, então, duas coisas basicamente. A primeira é o que nós já mencionamos, é que essa relação nossa de proximidade, de devoção, de adoração, de reconhecimento de Jesus como nosso Senhor, não livra a gente de constrangimentos, de momentos difíceis, de perdas, de frustrações, né, de que em algum momento a alegria se vá da nossa vida em função de alguma coisa que saiu errado nos nossos planos e conforme as nossas expectativas. Mas a segunda coisa que isso nos ensina, nesse diálogo de Jesus com Maria, é de que a gente não pode manipular Deus, de que a gente não pode dizer para Deus como Ele ser Deus, como Ele tem que trabalhar, como Ele tem que fazer, né? De que Ele sabe o que fazer, de que Deus tem o seu propósito, de que Deus tem a sua forma, de que Deus tem a sua hora de agir. E de alguma forma, essa resposta de Jesus estabelece isso. Maria, da parte de Deus o Pai, eu tenho uma hora para agir, eu tenho um momento para agir, eu tenho uma forma para agir, eu tenho um propósito ao agir. Seja o que mais essa expressão possa ter significado, especialmente para os leitores da época de Jesus, o fato é que Maria tem essa reação de ir aos serventes, aos que estavam lá servindo a bebida e cuidando da recepção, e dizer para eles, façam tudo o que meu filho Jesus, o que Jesus disser, o que ele vos disser. E aí eu quero destacar uma terceira reflexão, de que há momentos na vida em que, de fato, a alegria ou o motivo da alegria acaba.
ou aquilo que mediou e fomentou a nossa alegria, acaba. E o que a gente faz numa hora como essa? A gente faz o que Maria fez, a gente recorre a Jesus. Recorre a Jesus de coração aberto, recorre a Jesus para levar a nossa dor, a nossa queixa, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso medo, a nossa incerteza, a nossa insegurança, o nosso constrangimento. Mas ao fazer isso, a gente precisa entender que a gente está fazendo isso para que Ele nos diga o que nós devemos fazer, e não para que a gente diga para Ele o que Ele deve fazer. O que faz com que a alegria da vida vá embora? Às vezes a alegria da vida vai embora por causa do nosso pecado. Às vezes a gente abriga uma atitude, uma conduta que a gente sabe que é contrária a um princípio de Deus para a nossa vida, e ao insistirmos nessa conduta, e não estou falando de um ato falho, né, que manifesta a nossa natureza caída, mas de uma escolha por um caminho errado e contrário aos princípios de Deus. E quando a gente então permanece nessa escolha e abraça essa escolha e trilha esse caminho da desobediência aos princípios de Deus para a nossa vida, a alegria vai embora. Talvez a gente se sinta tentado a acomodar-se a uma escolha, uma atitude errada e ao pecado, porque a gente acha que vai solucionar um problema, porque a gente acha que a gente vai resolver uma questão que a gente não está conseguindo resolver, porque a gente quer sustentar uma alegria, e aí escolhe esse alicerce tão frágil do erro, do pecado, daquilo que é contrário à vontade e ao projeto de Deus para a nossa vida. Quando isso acontece, em algum momento, a alegria vai embora. Então o pecado tira a alegria da gente. Mas não é só o pecado que tira a alegria. Também o sofrimento tira a nossa alegria. Andar com Jesus não livra a gente, não blinda a gente de sofrer. Às vezes a gente, inclusive, sofre porque a gente anda com Jesus. Sofre a incompreensão de amigos, de família, de escarnecimento de alguém, porque a gente tem valores e nós estamos tentando sustentar e caminhar a nossa vida a partir desses valores aprendidos e que tem como alicerce a palavra, o Evangelho, a nossa relação com Cristo. E a gente sofre o constrangimento, às vezes, de ser rejeitado por causa do nosso compromisso com o Evangelho. Mas, às vezes, a gente sofre porque a vida, de fato, toda não funciona direito, o mundo não funciona direito, o pecado destruiu esse planeta do seu equilíbrio, removeu o equilíbrio da existência, e a gente sofre. E quando a gente sofre, a alegria vai embora. Mas a gente também sente que a alegria vai embora quando as nossas expectativas não são atendidas. E às vezes a gente tem expectativas sobre, como resultado de algum esforço, como resultado de algum empreendimento, como resultado de uma meta, como resultado de um projeto de vida que nós abraçamos. A gente faz um esforço, imagina quanto esforço é feito por um casamento mesmo hoje. E a gente às vezes tem que lidar com esses noivos, né? Com expectativas não correspondidas, com uma frustração. Às vezes é um fracasso mesmo. Fracassamos no empreendimento, fracassamos numa iniciativa que nós tomamos, fracassamos no negócio, fracassamos num movimento de carreira que a gente optou, e a gente tem que lidar com perdas, com fracassos. Isso faz com que a alegria vá embora. Seja qual for o motivo, o que esse texto comunica para a gente, esse primeiro sinal de Jesus comunica para a gente, é de que, seja qual for o motivo da nossa perda da alegria, o mais correto é levarmos esse assunto para Jesus. Às vezes a gente leva esse assunto para as pessoas erradas, comenta, esbraveja, lamenta, murmura. E a gente sempre encontra o outro murmurador. Alguém já disse que o murmurador sempre vai estar encontrando um outro murmurador rapidamente, se ele escolher o caminho da queixa, da murmuração, apenas do lamento. De alguma forma, algumas pessoas levam a sua tristeza, a sua frustração e querem, de alguma forma, suprimir a sua dor, bebendo em excesso, comendo em excesso, se excedendo em alguns hábitos que, dentro de um certo padrão, de um certo nível de normalidade, seriam saudáveis. Mas agora há um excesso de consumo, de bebida, e de comida, e de tanta coisa nociva.
Alguns, se não comem, não bebem, dormem demais. Se entregam a esse sentimento profundo e não quer mais sair da cama. Talvez alguns se lancem no consumo desenfreado, inclusive. Né? Tão tristes, vão para o shopping comprar alguma coisa para ver se a tristeza vai embora. E vai mesmo, mas é um alicerce frágil, porque vai por algumas horas. Porque depois chega a fatura, né? Chega a fatura do gás, chega a fatura da compra, chega a fatura da conta dessa cultura de consumo irracional. E aí a tristeza volta, o sentimento de fracasso aumenta, a perda se torna maior. O fato é que seja qual for o motivo do nosso tropeço, seja pecado, seja das circunstâncias da vida, seja porque nós tínhamos expectativas que não eram realistas, e por isso não eram realistas e não se concretizaram, ou seja, porque até eram realistas, mas não deram certo, porque nos faltou competência e habilidade suficiente. A solução é ir a Jesus. A melhor alternativa, ou talvez a alternativa única e mais inteligente de quem conhece a Jesus, é fazer o que Maria fez. Senhor, acabou o motivo da alegria, acabou a mediação da alegria. Eu errei no pecado e eu não estou feliz de estar nessa condição. Senhor, eu tenho expectativas frustradas e eu não sei o que eu faço agora. Senhor, eu tomei uma decisão errada e agora ela tem um monte de consequências que geram ansiedade e perturbação na minha alma e eu não sei como saio desse dilema em que eu entrei e eu estou frustrado. Esse é o caminho. A gente precisa aprender esse caminho com mais frequência. Quantas vezes eu e você tropeçamos no nosso pecado, tropeçamos nas nossas expectativas não correspondidas, tropeçamos no sofrimento, enfim, e o que a gente faz é tudo, menos orar, é menos dobrar o joelho. A gente é lento para isso. A gente precisa aprender com Maria. Quando perceber que as coisas estão perdendo o brilho, que a alegria está se esvaindo, né, está sendo drenada da nossa alma, do nosso coração, a gente precisa tirar tempo para ir a Jesus. Como é que a gente faz isso hoje? A gente faz isso hoje quando a gente pega, por exemplo, a Bíblia Sagrada para ler. E lê este livro como palavra de Deus. E lê, e relê, e memoriza, e aprecia, aprende a ler esse livro, a estudar esse livro. Quem lê as Escrituras com o coração aberto, mediante a fé, encontra Jesus aqui. E encontra nessas palavras o consolo, a direção e a orientação que precisa. A gente leva a Jesus hoje as nossas dores quando a gente ora. E não só quando a gente ora sozinho pela madrugada, chorando lá, agarrado com um travesseiro, ou dos joelhos dobrados ao lado de uma poltrona, mas quando a gente chora com os amigos, ou quando a gente ora com os amigos. O Senhor Jesus disse que onde 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, Ele ali está presente. Então, como é que eu levo minhas dores para Jesus? Quando eu encontro esses 2 ou 3 amigos tão chegados como irmãos, para quem eu possa abrir meu coração, falar da minha confissão de pecado, das minhas lutas, da minha fraqueza, da minha frustração, da minha raiva, de que os meus planos não aconteceram como eu queria. E ao abrir o coração com eles, orar com eles, chorar com eles e permitir que através deles essa presença de Jesus que consola, que restaura, que renova, se faça na minha vida. A salvação, ela pode ser individual e pessoal, mas a vida cristã, ela só pode se sustentar na caminhada em companhia, em comunhão, em convivência. Por isso, ainda que seja por meio de um aparelho, de um smartphone, por meio de uma câmera, participe das lives, participe das conferências, participe dos encontros, participe do culto, ainda que seja. E quero de novo convidar você. Nós estamos retornando os nossos cultos presenciais. Se você não faz parte do grupo de risco, venha estar na comunhão, porque onde 2 ou 3 se reúnem, ali o Senhor está presente. E essa presença do Jesus é que traz alegria de volta para o nosso coração. E eu quero então concluir dizendo em quarto lugar isso. O que esse sinal ensina para a gente? Relembrando, ele ensina que a vida como um todo é sagrada. E que a presença de Deus nesse casamento nos ensina que a gente deve celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar a amizade como coisas preciosas e sagradas para nós e para Deus, coisas de Deus para a nossa vida. A presença de Jesus não está confinada a um templo, a presença de Jesus não está confinada em um horário de culto no fim de semana. A presença de Deus na nossa vida se faz presente em nosso cotidiano.
A gente, em segundo lugar, considerou o fato de que quando a gente se aproxima do Senhor Jesus, a gente tem que se aproximar com esse coração, como Maria, que leva a questão para Jesus, mas que deixa com ele a resposta a ser dada. Né? Ela avisa aos serventes, fazem tudo o que ele vos disser. E Jesus mesmo diz para os serventes o que tem que ser feito. Né? Mas é um diálogo que marca essa autonomia de Jesus em relação a Maria. Talvez ela ainda pensasse como mãe, mas naquele dia, como mulher, como mais um entre outros, ela precisasse entender que Jesus era o Filho de Deus e, como Filho de Deus, fazer a vontade do Pai era para ele, né, o que definia a sua agenda. Quando a gente vai para buscar o Senhor, a gente precisa com esse coração aberto, de deixar que Deus dirija. A gente não vai para orientar Deus, a gente vai para ser orientado por Ele, pela sua palavra, em oração, em compartilhar. A gente aprende, então, em terceiro lugar, que a gente precisa fazer isso mesmo, levar a nossa tristeza para Jesus, levar a nossa ansiedade para Jesus, levar a nossa frustração para Jesus, levar a nossa queixa para Jesus, orando nas Escrituras e talvez com um grupo de amigos mais próximos. Mas, em quarto lugar, a gente aprende aqui que esse sinal de Jesus revela a extraordinária graça e o amor de Deus por todos nós. É interessante a cena e eu quero relembrar um pouco do texto. Imagina os serventes chegando para Jesus e diz: pois não, Senhor, o que a gente faz? O Senhor quer falar conosco? Talvez alguma coisa assim. Jesus diz: está vendo aquelas talhas ali? Tem lá aqueles grandes jarros, aqueles recipientes enormes, né, cheios de água, que já estava àquela altura vazio, o que dá-nos a impressão de que era uma festa grande, muitas pessoas passaram por ali, e dentro dessa cultura de asepsia, de purificação cerimonial, a água já tinha ido embora, boa parte dela. Então Jesus disse para aqueles homens: pega aquelas talhas ali, aqueles jarros ali, vão encher de água. E aí os serventes fazem isso. Talvez porque Maria tivesse um papel importante de gestão nesse processo todo, talvez porque Jesus está ganhando o status de um mestre, e eles fazem isso. Mas a gente pode até imaginar essa conversa entre os dois, entre os dois, né, entre as pessoas que estão ali como serventes, certamente mais de dois, indo encher de água, e um vira para o outro e diz assim: ele mandou a gente encher de água? Foi, mas não foi água que acabou, né? Foi o vinho. Mas por que ele mandou encher de água? Eu falei: não sei. Mandou encher, né? A gente vai encher. Imagina eles conversando, né, aqueles garçons, vou chamar de garçons, indo para o cerimonialista, o que cuidava da gestão da festa, né, que não foi chamado por ele, foi orientado: Jesus, pegue a água um pouquinho depois que vocês encherem e leva um pouquinho de água lá para o cerimonialista. E aí eles estão fazendo isso, imagina a conversa dos dois. O cerimonialista não chamou a gente, não. E a gente está levando esse jarro com água para ele. Tá, por quê? O que a gente vai dizer lá? Se ele perguntar o que a gente está fazendo lá, que água é aquela? Não sei, né? Imagina essa conversa, os dois, o constrangimento, né? Mas eles estão obedientes, estão fazendo, né? E talvez até a gente possa especular em um tom mais leve, né? Dizendo que talvez um deles pudesse dizer para o outro assim: o que a gente vai dizer para o homem do cerimonial? Diz lá que o filho de Maria mandou levar essa água para ele, né? O filho da dona Maria mandou entregar essa água lá. E aí eles levam a água para o homem. Mas quando chega lá, essa água se transformou em vinho. E ele prova e diz: esse vinho é o melhor. E ele chama os noivos e diz: olha, eu não entendi o que aconteceu, porque geralmente a gente serve o vinho melhor primeiro, e depois, quando o pessoal já bebeu bastante, já não consegue mais discernir no paladar a diferença entre um copo e outro, a gente serve o vinho inferior, porque ninguém jamais faz diferença. Essa é a ideia por trás dessa orientação. E ao fazerem isso, então, o cerimonialista prova, né, o mestre da cerimônia, e diz: este vinho é o melhor. Você fez o contrário. O melhor vinho ficou para depois. Eu quero terminar dizendo que quando a gente tem os olhos em Jesus, e quando a gente não perde Jesus de vista, e quando Jesus é um convidado, né, constante para a nossa vida, para a nossa história de vida, né, para a nossa casa, para os nossos encontros, né, quando a gente faz de Jesus um amigo presente entre os nossos amigos, quando a gente faz de Jesus, né, um convidado festivo entre os ambientes da nossa festa, quando Ele é essa presença na nossa vida, Ele traz consigo sempre a possibilidade de restauração da alegria que foi embora em algum momento. Eu já ouvi pessoas dizerem que muitas coisas é muito bom no início, inclusive casamento. A gente dizer que no início o casamento é bom, depois não fica tão bom mais.
Com Jesus, o inverso é que acontece. Quanto mais se tem Jesus, quanto mais se compreende quem é Jesus, quanto mais a gente modela Jesus na nossa vida, quanto mais nós o invocamos como Senhor e Salvador, quanto mais nos debruçamos em adoração e devoção a Ele e o adoramos para nos tornar como Ele de fato é, quanto mais nós permitimos que essa palavra penetre a nossa vida, quanto mais a gente não se conforma com este século, mas experimenta, não é, a transformação, a renovação da nossa mente, mais segura é a alegria. O dia que está por vir, traz sempre consigo a promessa de ser melhor do que o dia de hoje. Eu quero terminar dizendo que a presença de Jesus e o sinal que Jesus realiza naquele casamento traz para nós esse ensino da graça de Deus, do Deus que é capaz de fazer tudo novo, de restaurar a alegria, de restaurar as motivações corretas do nosso coração, de restaurar nosso compromisso com a santidade, de restaurar a vontade de viver, de restaurar o desejo de realizar aquilo que de fato glorifica o nome dEle, de viver o melhor dessa vida para louvor e glória do nome dEle. Enquanto Jesus estiver presente, sempre haverá uma nova oportunidade a cada manhã. Eu não sei se você está acompanhando essa palavra hoje, se você, nessa pandemia como um todo, ou talvez em função de algum outro aspecto mais particular da sua vida, você está lidando com esse sentimento de que há uma perda de energia, uma perda de alegria, uma perda de motivação, uma perda de entusiasmo, uma perda de vitalidade. Eu não sei, mas se você tiver, eu quero dizer para você uma coisa que eu sei. Com Jesus é possível experimentar a renovação da vida. É interessante que é no Evangelho de João, que na conversa com Nicodemos, ele diz que é necessário nascer de novo. E a palavra de Deus diz que a gente precisa andar em novidade de vida. Deus é um Deus de novidade. E a promessa que Apocalipse traz para nós é de que haverá um dia em que um novo céu, uma nova terra vai se instalar. Então preste atenção, querido, querida. Eu quero convidar você para terminarmos esse momento orando, com essa expectativa bendita de que a presença de Jesus invocada, adorada como Senhor e Salvador da nossa vida, nos ofereça sempre essa sustentação pelas promessas da sua palavra, de que amanhã pode ser melhor do que hoje, de que a frustração de hoje pode ser superada por uma intervenção de Deus, por uma intervenção que talvez requeira alguma participação, alguma ação de obediência, né? Que requeira da nossa parte talvez essa sujeição de não dizer para Deus o que Ele tem que fazer, mas de se abrir para o que Ele tem a nos orientar a fazer. Essa sujeição que diz, Senhor, que seja feita a Tua vontade. E eu creio que quando a gente aprende a fazer isso como um elemento da nossa vida, da nossa rotina, da nossa devoção, da nossa espiritualidade, do nosso culto a Deus, a gente tem esse sinal de garantia, de penhor, de que Ele pode tornar amanhã muito melhor do que o dia de hoje. Que Deus te abençoe e convido você para orar comigo nesse momento e que o Senhor, de alguma forma, esteja presente na nossa vida, na nossa igreja. Talvez até haja alguns de vocês aí desanimados com a igreja, decepcionados com alguma coisa, ou decepcionado com a política, ou decepcionado, enfim, com os planos que deram errado. Né? Esse ano foi um ano que, em se falando de casamento, né, quanta coisa complicada, né, se requeriu dos casamentos que foram adiados, casamentos adiados mais de uma vez, festas que tiveram que ser todas reorganizadas, investimento, alguns até de alguma forma talvez perdidos até em tudo isso. Né? Quando se fala então de casamento esse ano, a indústria da festa teve um baque muito grande. Talvez seja uma boa ocasião para a gente pensar que a verdadeira motivação da festa na nossa vida precisa ter como fonte Jesus Cristo presente, Deus conosco, Senhor e Salvador. Bom, vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor. Pela Tua palavra, pelo Evangelho de João, por este primeiro sinal que torna evidente a graça do Senhor, que torna para nós, ó Deus, mais claro de que nosso relacionamento com o Senhor
ó Deus, prioritário, fundamental, é a resposta que a gente precisa para enfrentar a vida com toda a sua imprevisibilidade, para lidar, ó Deus, quando os nossos esquemas, nossos planos fogem ao nosso controle e as coisas saem erradas. Ó Deus, que Jesus seja a fonte da nossa esperança, que Jesus seja a fonte da nossa motivação para viver a vida com vitalidade, com entusiasmo. Que esse sinal de Jesus no casamento, mediante a ação do Teu Espírito em nossas consciências, nos faça perceber que o Senhor não é um Deus do fim de semana, um Deus que espera um dia de encontro, mas um Deus que quer se fazer presente, um Deus Emanuel, um Deus conosco, todo dia, todo tempo. Nas festas, nas celebrações, na nossa história, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nosso lar, entre os nossos amigos, entre as nossas amizades. E o que nós pedimos então, Pai, é que de algum modo, eu peço em nome do Senhor Jesus, que quem está recebendo essa palavra nesse vídeo, Senhor, de alguma forma, seja hoje, domingo, seja, ó Deus, durante a semana, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito possa trazer renovação de ânimo, renovação de alegria, renovação de vitalidade para essa vida, para essa alma, para essa mente. Sara o coração ferido. Ó Deus, renova a esperança. Ó Deus, restaura o caído. Restaura o desejo de sonhar com coisas grandes que glorifiquem o Teu nome, com expectativas maiores para o dia de amanhã do que aquelas que experimentamos nos dias de hoje. Nós oramos e rogamos a Tua bênção, Senhor, Teu louvor e Tua glória em nome do Senhor. Amém. É isso, que Deus te abençoe e nos encontramos, não apenas aqui nos vídeos, mas se você quiser e nos permitir, também presencialmente. Até a próxima quarta-feira da nossa live, até o próximo domingo, se Deus quiser.